Bom dia! Hora que eu estou em minha companhia com o Shimas e que compartilho com a sua companhia. Então, assim, a minha reflexão e a minha pergunta de hoje é você já conseguiu acessar a sua liberdade e o seu prazer em relação à sexualidade? Você já consegue estar em paz com isso? Você consegue viver isso com naturalidade? Ou ainda tem algo que te bloqueia ou que te impede de estar vivendo isso? Então, né, nesse meu movimento de estar compartilhando a minha experiência, hoje eu vou contar um pouco assim do que de como foi para mim, né? O que acontecia comigo e o que acontece hoje. Então, a minha infância, adolescência, ela foi numa cidade do interior, aonde assim, o que mais me pegou a nível de medo e limitação e dor em relação a essa questão da sexualidade foi a obediência. A obediência em relação aos meus pais e o medo que eles incutiam em relação a mim, quanto a cuidado, menina, cuidado para não engravidar, cuidado com esses homens que só querem aproveitar e depois não vão assumir a responsabilidade se por acaso você engravidar. E aí também, se você engravidar cedo, você vai estragar a sua vida. E além disso, observe a família de Ciclano, a família de Beltrano, onde algo aconteceu com a adolescente que engravidou e agora olha para a vida dela. E aquilo foi algo que, uau, isso me travou por muitos e muitos anos em relação à entrega ao ato sexual. E também começou a fazer com que a atração em relação às pessoas, aos homens, né? Eles eram homens muitas vezes indisponíveis, né? E também homens que não tinham o olhar de acolhimento ao feminino. Foi esse tipo de homens que eu comecei a atrair. E assim, mas como sair disso? Ou como eu consegui achar uma forma de sair disso? Então, depois de muito ter vivido as frustrações, eu sempre pensei assim, nossa, deve ter algum jeito, deve ter alguma forma em que eu possa estar conhecendo melhor o meu corpo, ou eu possa estar vivendo algo que eu sei que é possível viver, só que com nenhuma pessoa eu estou conseguindo viver isso, né? As sensações de prazer, né? Então, aos meus 36 anos, eu fui indicada para um espaço que trabalhava com a terapia do Tantra e aonde eu comecei a entrar em contato com a sensibilidade, as percepções e o acolhimento que era possível dar ao meu corpo. E aí algo despertou, algo curou e foi um processo de uma descoberta desse corpo de prazer e uma descoberta em relação a poder estar expressando e ser livre e poder que nada daquilo que eu queria viver, eu queria expressar era feio ou, ou era proibido ou isso engravidava ou enfim, né? Então assim, sair daquela memória de medo que às vezes assim, você já tem todas as proteções, você é adulto e tem todas as proteções anticonceptivas, mas tem uma memória, tem uma memória de medo que foi um impacto muito grande para para não destruir a vida. Essa era a informação.
Então, como sair dessa informação e poder viver o que a liberdade de viver, né? A sexualidade. Então, foram muitos exercícios de autopercepção do corpo, de respiração, de entrega, de acolhimento do feminino e os exercícios e dinâmicas conscientes com um parceiro, né? Com um parceiro, uma pessoa que também estivesse disponível e com vontade de viver essa consciência no corpo, essa essa coisa assim de sair do que o raso em relação à sexualidade e ir para o que é uma expansão, uma entrega, uma verdade e não fantasia, e sim uma, um fluir, um deixar acontecer sem precisar se preocupar com alguma coisa, do que o outro vai julgar ou do que eu já estou pré-julgando em relação a mim e ao outro. Então isso é uma construção interna de dissolver as memórias que estavam presentes. E assim, aos poucos, também fui atraindo pessoas, né, com essa vontade e com essa entrega. E aí, para poder, e aí com mais, digamos assim, consciência, com coragem, com segurança. Então, assim, o principal de tudo é estarmos seguras em relação à a sua vontade e ao seu corpo. E qualquer, digamos assim, julgamento externo que venha, ele não vai mais te abalar. Porque você sabe o que você quer, o que você sente, como você quer. E de uma forma nutridora para o teu corpo, acolhedora. Então, assim, você não vai mais aceitar o mais ou menos. Você não vai mais aceitar aquilo que é agressivo para você ou aquilo que é pouco para você. Então, você vai conseguir se expressar em relação ao prazer. E aí, as memórias, elas vão se dissolvendo. As memórias de dor, as memórias de medo, as memórias culturais de julgamento, elas vão se dissolvendo internamente. E aí você também, daí que você consegue atrair pessoas que vão, que vão compartilhar contigo essas vivências, essa forma de querer viver, ou um parceiro, ou uma parceira que queira viver isso, né? Então, esse é o compartilhar. É um pouco do compartilhar, né? Dessa, dessa liberdade em relação à sexualidade, que aí vai te levando a outras liberdades, né? Porque no momento que a gente se permite a viver o prazer, a viver, a viver as sensações de corpo, sem medo, então o teu corpo ele começa a se expressar diferente na vida, né? Você começa a se expressar diferente em relação a você, em relação aos contextos, em relação a outras pessoas. Esse é meu compartilhar de hoje. Obrigada.